Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Conexão Norte Rondônia. Estamos aqui na terceira edição. Hoje a gente vai receber o percussionista e músico Bira Lourenço e a documentarista Andréa Machado, lá de Vilhena. A gente vai ouvir um pouco sobre a história deles e acompanhar também um pouco o trabalho do Bira, né, que vai executar o seu show daqui a pouquinho. Eu quero agradecer a algumas pessoas, algumas instituições e jornais que estão compartilhando nesse momento essa transmissão, que é o Gente de Opinião, o News Rondônia, Agenda Porto Velho, Rondônia ao Vivo e também o Sesc Rondônia, tá certo, pessoal? Olha só, durante a exibição, a gente vai deixar aqui o código do Mesa Brasil. Para quem não conhece, o Mesa Brasil, ele é um programa de arrecadação de alimentos, tá certo? Que nesse momento está doando esses alimentos para instituições e pessoas que precisam. Então, se você quiser ajudar com a doação de alimento, vocês podem entrar em contato com a página do Facebook do Sesc Rondônia e fazer a sua doação, tá certo? Sem muita demora, já vou chamar aqui a Andréa Machado para a gente começar a nossa live Conexão Norte Rondônia, tá certo? Vou chamar a Andréa Machado aqui. Boa noite, Andréa. Seja bem-vinda ao Conexão Norte Rondônia. Boa noite, Fabiana. É um prazer estar aqui e falar sobre cultura, né, no nosso estado de Rondônia, e ainda mais nesse período de pandemia, que a cultura, a gente vê que ela é tão necessária, né? Andréa, antes da gente começar o bate-papo entre você e o Bira, fala pra gente como foi que a arte entrou na tua vida. Eu estava pensando sobre isso e conversando aqui em casa. E eu vi que, como todo ser humano, a arte sempre esteve presente na minha vida como consumidora. Mas como produtora, isso aconteceu quando eu estava fazendo faculdade de jornalismo na Unir. Em 2007, eu participei do Cine Amazônia, aí em Porto Velho. E eu participei de uma oficina de documentário. E nessa oficina, eu fiz um roteiro de um documentário, isso em 2007. Aí, em 2009, eu produzi o meu primeiro vídeo documentário que falava sobre o preconceito contra as travestis e essa questão de estigmatização de gênero. E daí, esse primeiro documentário, eu e a minha equipe, que é do Serpente Produções, a gente ganhou vários prêmios. Aí se animou. E isso a gente começou profissionalmente em 2009, já são 11 anos, mais de 30 projetos executados, 15 prêmios que a gente ganhou, seja do governo federal, do governo do estado. Então, é uma história, eu estava até comentando com os meninos, é uma trajetória bonita que a gente está trilhando e dá orgulho pensar nisso e anima a ter mais sonhos para fazer outros projetos. Muito bacana, muito bacana. Eu vou chamar agora, Andréa, o Bira, eu vou bater um papinho com ele, depois eu te chamo de volta e a live é de vocês dois. Beleza. Tá? Bira Lourenço, deixa eu chamar o Bira aqui. Oi, Bira, seja bem-vindo, meu querido. Salve, meu querido, que prazer enorme. Sinta-se abraçado. Olha, é um prazer tê-lo aqui no Conexão Norte em Rondônia. Bira, antes de eu juntar você e a Andréa para bater um papo, fala pra gente como foi que a arte entrou na tua vida. Cara, é engraçado, né? Assim, como a Andrea já colocou o lance do contato com a arte, né? Mas quanto produtor, né? Assim, um contato com a questão artística interessante que foi através do Sesc, né? O Sesc da minha vida, né? E eu assisti as produções, principalmente as musicais, né? E o pessoal do teatro, eu sempre fui ligado com isso. Mas a arte entrou na minha vida e foi música no teatro, foi em 87, no Festival Estadual de Teatro Amador, na cidade de Colorado do Oeste, onde eu fui alçado. Eu fazia só as noites culturais, né, as tocadas noturnas, né, o momento de folga, de lazer, mas eu fui alçado para ser um percussionista do espetáculo de rua. E essa linguagem, né, do teatro, e principalmente o espetáculo de rua, isso foi muito impactante. Então, tipo assim, foi o meu pisar no fazer artístico, né?
foi em Colorado do Oeste, em 87, e pelo Teatro de Rua. Que maravilha. Eu vou chamar a André aqui e vocês vão bater um papo e dominar a live a partir de agora, tá certo? Mas antes de a gente começar, antes de vocês começarem o bate-papo, Bira, faz uma música aí pra gente. Com certeza. Eu acho que para começar os trabalhos, e nesse momento que a gente está passando por essa situação tão complicada e inusitada, a gente tem que pedir forças, né? Todas as energias possíveis, positivas, da gente tomar, tocar isso, tomar, né, para a gente e poder, de alguma forma, melhorar a energia do planeta, né? Eu vou fazer uma música que eu digo que eu sou coautor do autor, de tanto que eu uso essa música. Eu acho que ele fez para mim um canto em favor das matas, né? Pedir licença para adentrar na casa das pessoas e energizar, né? Aproveitar esse momento. Um canto em favor das matas do grande parceiro, amigo, irmão, compositor Bado. Dentro da mata, dentro da mata, dentro da mata, dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei, quem fere a mata e a lei do mato, ferirá o rei também. Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei, quem fere a mata e a lei do mato, ferirá o rei também. Hey! Hey! Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei, quem fere a mata e a lei do mato, ferirá o rei também. Hey! Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei, quem fere a mata e a lei do mato, ferirá o rei também. Dentro da mata, 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 dentro da mata. Bravo! Muito bom, Bira. Espantamos todos os maus espíritos. Todos os maus. Todos os maus, maravilha. Olha só, agora eu vou me retirar e a live é com vocês, tá certo? Batam um papo aí gostoso,
troquem experiências e boa live para vocês dois. Valeu, grato. Não saia daí. Boa noite, Bira. Boa noite. Então, eu vi você comentando que o seu começo no mundo artístico foi em Colorado do Oeste, né? Eu nasci em Colorado do Oeste, aliás. Olha só. Uhum. Como eu não acredito em coincidência, né? Então. E a gente sabe que produzir na Amazônia tem um diferencial. Você sabe, as pessoas elas querem saber o que a gente está produzindo aqui e também tem essa questão de dificuldade da gente não se valorizar enquanto produtor. Você encontrou esse tipo de dificuldade? Como foi esse começo para você se descobrir como músico? Você poderia falar um pouquinho disso? Com certeza. A primeira coisa, principalmente, né, assim, se bem que ainda continua, mas acho que diminuiu, mas na minha época, a discriminação com o fazer artístico, né? A primeira coisa, tipo, você não gosta de trabalhar, você é um noiado e tal. Então, isso já é uma complicação. E daí, na época, por exemplo, a gente tinha essa questão tudo era muito longe, tudo era difícil para a região norte, né? A gente pedir alguma coisa demorava no mínimo uma semana para chegar. Então, esse acesso ao que acontecia no país e no mundo era muito difícil. Não tínhamos, na época, a internet, né? Então, isso contribuía muito para que esse estigma ele ficasse praticamente cultural, da gente se sentir tipo os atrasados em decorrência do que acontecia no sul do país, do mundo, né? E daí a gente tipo resistir a isso e acreditar, né? O interessante é que eu costumo dizer que tem um lado bom, que você começa a fazer umas coisas e por não ter a influência, por não ter o acesso ao que acontece normalmente lá fora, a gente terminava tendo uma certa originalidade. E as poucas vezes que apareciam da gente poder apresentar algum tipo de trabalho independente do segmento artístico, né, nas artes plásticas, na música, no teatro, a gente terminava chegando com algo diferente, né? E aí da gente depois acreditar que esse diferente era interessante e era bom, né? Então, assim, hoje em dia a diferença é porque você tem acessos a tudo que acontece no mundo de maneira imediata. Lançou no mundo, a gente tem como ter acesso. Mas, assim, essa coisa também do se admitir como artista no meio tão estigmatizado, onde o preconceito a gente sofre constantemente, não é fácil, né? E mais ainda naquela época em que a gente não tinha esses parâmetros, né? Não tinha como ter essas informações e tal, e ter um parâmetro do seu trabalho em relação ao que acontecia, né? Entendi. E assim, no seu processo criativo, quais são as suas inspirações, os músicos que você acaba admirando, os percussionistas, tanto no Brasil quanto fora, assim, que influenciam no teu trabalho? Olha, eu sou um percussionista, eu digo que sou manipulador de sons, né? Quando eu toquei muito na noite. Eu me lembro que eu tocava com um saxofonista, e uma vez eu chamei lá em casa e tal, e eu comecei a colocar algumas coisas relacionadas, né, direcionadas ao instrumento dele. E ele dizia assim, mas tu ouve isso? Tu ouve isso? Eu disse, como assim? Então, porque você está colocando um instrumento de sopro, você é percussionista. Eu disse, sim, mas eu penso música. Né? Em uma música, a música existe vários elementos, vários instrumentos, etc. Se eu pensar somente naquilo que tem uma habilidade, vai ficar meio estranho. Então, assim, as minhas influências não são só percussionistas. Essencialmente, essa vivência amazônica, né? Os meus parceiros,
as pessoas que eu tinha uma admiração muito grande antes de trabalhar com música e, de repente, se tornaram meus amigos, meus parceiros. Bado, Binho, Laio, Augusto Silveira, e, sabe, uma galera aí que com certeza eu vou esquecer nomes, mas que foram muito importantes. A dramaturgia sempre teve comigo, eu demorei um pouco a perceber, inclusive, isso, assim, a definir como dramaturgia, mas as composições, as letras, isso tudo interferia no meu fazer musical. Quando me dava uma música para dizer, faz um arranjo percussivo, eu ficava prestando atenção no que ele queria dizer através da letra, a melodia, que sensações isso passava. Então, assim, as influências que eu tenho são de todos os segmentos, e principalmente de onde eu frequento, de onde eu vou, de onde eu visito, né, essas paisagens. Mas, assim, colocando exemplo como percussionista, assim, Naná Vasconcelos é o cara da percussão. Um músico que muito me influenciou também até hoje é Gilberto Gismonti, né? Então, assim, digamos, são essas duas grandes referências nacionais. E aí vem outros, John Cage, né? O Stockenhouse e uma galera só da música minimalista e tal, né? Mas, por exemplo, o seu vídeo me inspira. Legal, eu ia perguntar sobre isso, porque como você trabalha com sons, assim, se os indígenas, eles têm uma influência no seu trabalho também, se você também bebe dessa inspiração a gente está na região norte, então é uma coisa que casa, né, essa questão dos indígenas. Eu tive o privilégio de participar de um documentário, né, do trabalho que fizeram questão indígena, né? Então, eu tive um contato próximo com isso, eu já visitei aldeias e tal. Eu não tenho um trabalho específico assim, voltado para essa questão da música indígena, da questão rítmica, etc. Eu me aproprio do que eu estou vivenciando, do que eu estou vendo, do que eu estou participando. Então, se eu estiver numa aldeia, aquilo vai me servir de uma maneira, sabe, maravilhosa. Se eu tiver no centro da cidade, na Paulista, na 25 de março, no Reviver, no Maranhão, então, assim, eu me aproprio disso, dessas sonoridades, dessas sensações que os locais, as situações me passam, não especificamente a questão indígena. Como eu sou daqui, então vivencio isso há 57 anos, é claro que isso é muito mais forte, muito mais evidente nos meus trabalhos, né? No que eu produzo, a questão da floresta, da natureza, de uma maneira geral. Entendi. E, assim, você já tem muitos anos trabalhando com música. Tem alguma apresentação que te marcou, que você lembra, assim, com carinho, alguma coisa inusitada que tenha acontecido durante alguma apresentação? Uma coisa engraçada, inusitada? Uhum. Tem várias, assim. Primeiro, pelo fato de eu trabalhar com... Eu não sou um cara de criar instrumentos. Eu gosto de desfuncionalizar objetos, né? Então, pegar uma panela, um pote, e transformá-lo em instrumento, né? Incluí-lo dentro de uma peça e tal. E teve uma coisa engraçada. Uma vez a gente está apresentando em Cuiabá e as pessoas adentram ao teatro e os objetos, os instrumentos estão expostos no palco. Então, é pinico, bacia, panelão de feijoada, remo, potes, alquidares, né, vasos de barro, aquela coisa, e as pessoas lá dentro ficam meio... O que vai sair daí? Aí foi engraçado que depois, num bate-papo, teve um casal, e o rapaz muito emocionado, ele falou, muito emocionado mesmo, ele falou das memórias auditivas, da infância, do tempo que ele viveu
na beira do rio e tal, toda essa emoção, e que, de repente, veio à tona através dos sons que ele percebia, né? Nem tanto dos objetos, mas, assim, de sonoridades e tal. Claro, junto com os objetos e tal, mas os sons o reportavam a infância, né? A vivência e tal. Beleza, então ele bem emocionado. Aí passou um tempo, depois ele pediu a palavra e ele disse assim, eu não vou deixar de falar. Quando eu entrei, eu olhei essa tranqueira no palco e disse, é por isso que é de graça. Isso foi uma coisa bem marcante. E depois ele se emocionou com o show, Pois né? Eu acho isso legal, porque a gente termina subestimando muito o simples, né? Parece que para ser bom tem que ser incrementado, é uma gíria nova, né? Mas é isso, assim, mas é muito legal, eu tenho a felicidade de ter participado de vários trabalhos em que o marcante é a emoção das pessoas, né? Essa coisa, eu gosto de cutucar a memória auditiva. Então, isso até sempre são reações que são maravilhosas de se ouvir, emocionantes, etc. Isso é muito bom. Ah, bacana. E tem um trabalho, assim, uma música que é a sua predileta ou você gosta de todas? Como que é esse processo, assim? Tem uma que você é a sua queridinha, alguma música que você mais gosta? Mas isso é minhas ou de passeio ou de maneira geral? Sua, que você mesmo tenha feito. Cara, existe uma música, eu trabalho muito com instrumental, né? Eu me arrisco a escrever, mas isso é só né? Não tenho essa habilidade toda, mas a questão instrumental tem uma... eu tenho, vamos dizer assim, 3 criações que eu acho fantásticas. Causa e Efeito 1 e 2, né? O 2 está no espetáculo Sons de Beira, a 1 a gente chegou a fazer por 2 vezes. E existe uma música chamada Lamento, que ela faz parte também do espetáculo Sons de Beira, que é em parceria com o meu irmão e parceiro Catatal. A gente fez, após uma incursão na cheia aqui em Porto Velho, em 2014, que parecia uma triste Veneza, onde a gente passeava, andava de barco pelas ruas que viraram rios, né, de um bairro, e chegamos até os galpões da Estrada de Ferro. E lá nós ficamos um certo tempo ouvindo tudo isso, né? Era um momento muito triste, um cenário, digamos, tão estranho e diferente quanto o que a gente está vivenciando agora. A diferença é que agora é uma pandemia, antes era uma cheia. E daí nós sentamos e fomos fazer uma composição sobre isso, sobre as impressões, sobre as sensações sentidas de ambos, e saiu essa música Lamento. Ela é uma música que, toda vez que a gente toca, a gente olha um para o outro e a gente está assim, a gente é tomado. Eu acho que o público sente isso, que a gente fica meio que, cara, sabe? Então, Lamento, né? E do cancioneiro brasileiro, a música Palhaço, do Egberto Gismonti, é uma música que mexe muito comigo, né? E tantas outras. Ah, sim. A música ela é muito importante nas nossas vidas, né? Eu tenho até um amigo que ele falou que seria tão legal se a nossa vida tivesse uma trilha sonora o tempo todo, a gente está fazendo compra, vai tocando uma música, sem a gente ter que colocar uma playlist para isso. Acho interessante. Eu queria ver se você poderia tocar uma música agora pra gente, uma música que você queira mostrar pro pessoal. Tá. Pô, Adson, meu parceiro Adson, tanta gente que a minha produtora está mostrando aqui, gente, Chiquinho, Catatal, olha o parceiro aí vindo, o Stanislau, o Firmineto, Felipe, Gleice, a Mauri, meu irmão. O André, é o seguinte, sabe uma coisa interessante? Você diz uma playlist da sua vida, dos momentos, etc. Eu acho que quando a gente
quebra essa história de que a música é somente essa convencional, essa sistematizada pelo homem para que seja compreendida em todo o universo, através das notações, etc. Se a gente se atentar para os sons das paisagens onde a gente está circulando, pode ser até num supermercado. Então, se você começa a perceber isso, essas sonoridades, você vai ver que você vai ter uma playlist 24 horas, né? Até no momento que você está dormindo, a gente está fazendo, né? Bado, bené, beijão. Então é isso. Então, acho que eu tenho isso. Às vezes é engraçado que em casa eu pouco ligo a gente aqui, de uma maneira geral, porque a galera, todo mundo aqui converge para essa situação e é interessante. A gente pouco liga durante o dia, assim, coloca alguma música e tal. Como a gente mora numa região em que se ouve muitos pássaros, etc., então a gente ouve muito essa sonoridade. E isso traz um estado de espírito. Cada local tem essas suas sonoridades peculiares e, consequentemente, provocam sensações e alterações no estado de espírito. Mas deixa eu parar de falar e fazer alguma coisa aqui. Uma das maneiras que eu costumo trabalhar, eu não sou de ensinar a técnica de instrumentos. Eu gosto de que a pessoa explore os instrumentos. Todos os instrumentos, e isso é interessante que o Naná sempre falava, né? A voz do instrumento. Todos eles têm uma voz, eles querem falar. Eu acho que quando a gente entende isso, a gente possibilita isso, a gente vira uma ferramenta para isso, eu acho que se faz música e se faz arte, né? Eu gosto... os africanos trabalham muito a polirritmia nesse sentido, do diálogo. Cada instrumento tem uma fala, quer dizer alguma coisa. E aí, é aquela situação. São várias colocações sobre o mesmo tema. Cria-se a polirritmia. Não por acaso, esse instrumento africano, de origem africana, chama-se tambor falante. Meu irmãozinho Junho, parceiro, Ave Maria. Tomar aqui uma água, né? Eu costumo dizer que tem som o tempo todo, né? Os sons das paisagens seria a playlist que nos acompanha, né, por onde percorremos. Eu fiz um
um poema percussivo. E aí, graças ao meu parceiro, irmão, Rafael Tomar, meu amigo Bode, que produziu um vídeo bem interessante, que é Som o Tempo Todo, está no YouTube. Por gratidão, meu amigo Bode. Som o tempo todo. Todo o tempo som. Todo som no tempo. Todo o som do tempo. Todo o tempo som. Som o tempo todo. Todo som no tempo. Todo som do tempo. Todo tempo som. Grande Cláudia. Raoni, irmão. Som o tempo todo. Todo som no tempo. Todo som do tempo. Todo o tempo. Som. Som o tempo todo. Todo som no tempo. Todo som do tempo. Todo o tempo. Som. Som o tempo todo. Todo som no tempo. Todo som do tempo. Som. Som o tempo todo. Todo som no tempo. Todo som do tempo. Som. Edson, 20 horas. Gente, é o seguinte, agora, Andréia, quero matar minhas curiosidades, viu? Você está aí? Opa! Você disse que trabalha com vídeos, né? Desde 2009, Sim. né? 2009. Olha só, né? Então você já queimou uma pergunta minha, que tipo, se você já tinha feito outros trabalhos além do Nambiquara, né? O ritual da menina moça, né? Então já está. Mas você trabalha com outros segmentos artísticos? Eu acho que você fez um trabalho, uma peça de teatro, uma coisa assim? Ou estou enganado? Sim. Porque como eu trabalho como produtora cultural, então eu acabo atuando em várias áreas. Uhum. Literatura, eu e um amigo, nós fizemos a primeira revista em quadrinhos aqui de Rondônia, que era uma história muito maluca que misturava zumbi com a Estrada de Ferro. É muito interessante. Com o Flávio Godoy. Então, eu tenho um grupo que é desde a época da faculdade de jornalismo. Então, a gente já fez vários projetos. Também trabalhei com a produção de uma peça de teatro com a Theo Nascimento, que ela é aí de Porto Velho. Sim. E aí ela veio Viena e apresentou, foi muito legal. Com audiovisual, com música, porque o meu esposo, ele é músico, o Márcio. Então, nós já fizemos 4 Festival de Música Portal da Amazônia. Então, são vários segmentos, por isso que eu acho bacana essa questão de ser produtora, porque aí você pode trabalhar em todas as áreas, praticamente. Fotografia, fizemos uma exposição sobre os indígenas nambiquaras, nós fizemos uma exposição que ela foi exibida aqui em Vilhena, e também foi exibida em Porto Velho, no Sesc. Então, foi muito bacana. Teria algum segmento que mais lhe chamasse a atenção, onde a paixão fosse mais forte? Como a minha formação vem do jornalismo, eu gosto muito de documentário. Inclusive, quando na primeira semana da faculdade, perguntaram por que você está fazendo jornalismo? Aí eu falei assim, porque eu quero produzir muito documentário, tipo Globo Repórter, para mostrar as realidades das pessoas. E é isso que eu gosto, de trabalhar com essa questão da etnografia,
que é quando você vai ao local e você mostra aquela realidade, mas não com um olhar estereotipado de uma pessoa de fora. Principalmente a Amazônia. A gente mostra com o olhar de quem está aqui dentro, que está vivendo essa cultura. Como nós fizemos o documentário O Ritual da Menina Moça, os Nabiguaras, o Ritual da Menina Moça, que agora passou de 4 milhões de acessos no YouTube. E eu lembro que quando a gente fez, eu falei assim, ó, se a minha família assistir, que deve dar umas 100 pessoas, já tá bom. E agora, com mais de 4 milhões, o meu amigo estava fazendo umas contas, é mais que a região norte assistiu várias vezes o documentário, a região norte inteira. E a gente consegue, através do audiovisual, mostrar essa realidade para pessoas lá fora, e eles querem ver. Nesse documentário mesmo, a gente tem mais de 600 comentários. Claro que tem uns comentários negativos. Tinha uns comentários lá falando assim, dá uma carteira de trabalho para esse produtor que não tem o que fazer, vai arrumar um emprego. Porque as pessoas não entendem que esse é o nosso trabalho, é fazer isso, é mostrar essas realidades. Então, eu acho que o audiovisual é uma área que eu gosto muito, mas as outras também, porque eu gosto muito de me aventurar, de poder fazer as coisas. E uma coisa interessante é que eu faço toda a parte, desde escrever e pensar o projeto até na sua execução. Tipo um Severino, faço de tudo. Então, mas seria uma área voltada mais a documentário, né? Sim. Como foi a vivência para fazer esse documentário o Ritual da Menina Moça? Como vocês ficaram um tempo lá na aldeia? Como foi isso? Olha, foi muito bacana. Primeiro tem que salientar que esse documentário ele foi feito através do prêmio Lidilson do governo do estado, que foram produzidos 4 documentários. Sim, sim. A gente ganhou o prêmio, ficamos super felizes. Na época, foi em 2018, e nós visitamos as aldeias, visitamos 2 aldeias para gravar. E foi muito interessante, porque nessas aldeias, a gente foi na festa, fomos super bem recebidos, e a gente participou de todo o ritual. Nós chegamos antes do ritual, os indígenas nos receberam muito bem mesmo, aldeia Cabixi, aldeia Aroeira, eles foram maravilhosos, assim, porque a gente poderia chegar lá e não ter essa recepção tão boa, né? E participamos do ritual, cada festa dura em torno, assim, de 2 dias, e foi um processo muito, muito bom. Como a gente tinha um roteiro, nós acabamos gravando mais cenas, porque o documentário ele tem 27 minutos e acho que 28 segundos. Mas a gente gravou muito mais do que 27 minutos. Várias entrevistas, e foi um processo assim, de conhecimento mesmo. Eu tenho indígenas na minha família, minha bisavó, mas eu nunca tinha participado do Ritual da Menina Moça. E eu vi as semelhanças com que ele tem com o próprio ritual da nossa sociedade, que é apresentar essa jovem para a sociedade como uma pessoa adulta. E aí a gente pode vincular com a festa de 15 anos, que muitas famílias fazem, né? Você está apresentando essa moça como parte da sociedade. E foi muito bacana mesmo. Esse documentário, ele trouxe tanta coisa boa para a gente, que nós fizemos a exposição com as fotos, e agora, no momento, eu estou escrevendo um livro sobre o Ritual da Menina Moça, porque é uma coisa que me chamou tanta atenção, e as pessoas têm muita curiosidade. Recebo muita pergunta, como que é o ritual? Como são os indígenas lá? Eles recebem bem, e tem uma peculiaridade. Nesses rituais, você não pode ir lá e chegar e se convidar para ir. Você tem que ser convidado. Uhum. E aí, eu tinha uma amiga que ela mora aqui em Vilhena, mas a família dela é da aldeia. Então, ela nos deu o primeiro convite. Lá na primeira festa, a gente recebeu o convite para a segunda festa. E depois disso, a gente se tornou amigo, assim, dessas meninas que participaram do ritual, e elas já nos convidaram para outras festas. Ficou um relacionamento muito bom. É interessante porque tem que ter esse cuidado, porque senão você perde a espontaneidade, né? Do dia a dia deles, né? Então eles começam a fazer algo
representativo, digamos assim, né? Sim, sim. Uma coisa que eu achei assim que foi diferente quando a gente estava gravando, porque a equipe é composta pelo Washington e pelo Márcio e eu, né, que fomos a campo. Porque claro que tinha mais gente participando, mas para ir para a aldeia a gente reduziu o número da equipe, né? Quando a gente chegou lá, como eu era diretor e eu tinha escrito o roteiro, os meninos, eles me perguntavam tudo. Eles falavam: "Ah, vamos gravar ali, vamos fazer isso". E na cultura indígena era diferente para eles ver uma mulher comandando uma equipe. Eles achavam bem diferente mesmo assim, porque toda hora os meninos vinham, você quer um copo d'água, e aquela coisa de amigo mesmo, assim, né, de estar cuidando, porque às vezes eu fico imersa no trabalho que eu não paro para pensar, né? Sim. Aí tá, daí a gente foi na primeira festa. Aí quando eu voltei na segunda vez que a gente fez o lançamento do documentário na aldeia, né? Isso foi bacana, porque eles falavam que tem muita gente que filma e some e nunca mais volta. A gente voltou e fez o lançamento lá, que é uma forma de valorizar mesmo a cultura. Sim, com certeza. E quando eu voltei, as ideias deles tinham mudado tanto que, em vez deles ir tratar com os meninos, assim, perguntar o que tinha que ser feito, eles já sabiam que tinham que falar comigo. Então, eu acho que eu contribuí um pouco para o empoderamento feminino lá. Com certeza. E o que levou você a produzir esse documentário, especificamente? O Ritual da Menina Moça. Eu acho que vem um pouco da curiosidade, porque eu já tinha ouvido falar desse ritual, e a região de Vilhena, especificamente, a maioria do território de Vilhena é composto por um parque indígena, então a gente acaba indo no centro da cidade, encontrando os indígenas, mas não tem aquele contato. Então isso me chamou a atenção, porque é um ritual que ele é praticado há 100 anos, há mais de 100 anos, e é uma tradição que passa de pai para filho, e eu quis entender isso, como é esse processo, porque o que acontece? A gente vê que quanto mais tecnologia tem, mais modernidade, as pessoas estão perdendo os costumes e as tradições, e eu queria entender como eles conseguem manter essa tradição. E foi bem interessante, porque conversando com o cacique, com o pajé, eles falavam disso, da dificuldade de se manter essa tradição, mas que é preciso para eles, porque é uma forma de reviver, valorizar a identidade cultural deles. Então foi isso, foi realmente um olhar de curiosidade, de querer saber. E eu acho tão interessante isso, porque não só eu, a equipe tinha curiosidade, tanto que o vídeo alcançou essa proporção tão grande de... A última vez que eu vi estava 4 milhões e 20.700 e alguma coisa. E é interessante que agora... Nessa época da pandemia, os acessos aumentaram bastante, porque o pessoal está em casa, né? E está assistindo. Porque a gente estava encalhado em 3 milhões e 900, muito tempo, uns meses. De repente, de um dia para o outro, bateu 4 milhões e está subindo a cada dia. O pessoal está aproveitando para ficar em casa, consumir os produtos culturais à disposição. Olha que interessante, né? Você fala encalhado em 3 milhões e 900 visualizações, né? Isso é um parâmetro maravilhoso. Você pensa em, assim como você trabalharam a história em quadrinhos e tal, em produzir um curta, algo que saia do documentário? Já tem? Pensa em fazer? Sobre... Não, sobre a historinha que você teve, foi o Zumbi, né? A coisa na História de Ferro, né? A história em quadrinhos, né? Se você pensa em fazer um curta-metragem, assim, algo que saia da questão do vídeo sobre documentário. Então, eu tenho um roteiro que ele já está feito desde 2012, mas não é sobre essa história, mas é um roteiro que trata, assim, de gênero, é ficção, e ele é bem curtinho mesmo, a gente estava calculando, vai dar em torno de 20 minutos, e a ideia é que conseguir patrocínio através dos editais que abram. Sei que a gente está num momento difícil, mas a esperança é a última que morre, né? Então a gente quer conseguir um patrocínio para fazer. E eu também estou trabalhando num documentário com o meu amigo Washington e o Márcio sobre um senhor
que ele foi soldado da borracha, ele tem essa coisa com uma memória afetiva com essa questão da instalação do telégrafo em Rondônia, um monte de coisa. E ele morou em Porto Velho, então a gente quer retratar essas memórias dele. E também o projeto que a gente mais está se concentrando é em fazer um outro documentário sobre os Nambiquaras, mas agora não sobre o ritual, mas falando sobre outro assunto. Porque a gente tem recebido muito pedido, muita gente mandando mensagem, querendo conhecer mais como eles vivem, essa questão da produção deles, e essa questão também do desmatamento, que cada dia está invadindo mais as aldeias. Como é esse contato? Então, a gente está pensando em trabalhar sobre isso. Maravilha. É muito projeto, nossa. E aí, agora, não podia deixar de puxar a brasa para a minha sardinha. Como é que você pensa a dramaturgia sonora, né? Eu vi lá as músicas que você utilizou no documentário a Festa da Menina Moça. Como é que você insere as músicas? Como você pensa essa questão da música no vídeo? Então, essa questão das músicas, realmente a gente tomou uma resolução que os próximos documentários a gente quer fazer totalmente autoral, não quer usar... Porque o que a gente fez? A gente utilizou trilhas gratuitas que tinham. Uhum. Mas aí não passa tudo que a gente quer passar. Uma coisa que eu tenho pensado muito é utilizar os sons do local, né? Principalmente nessa questão dos indígenas, eles têm uma sonoridade muito grande. Mas também essa questão de compor e até fazer parcerias para que a gente possa ter uma coisa totalmente autoral. Não só o documentário, mas ter o som aqui da nossa região para que as pessoas possam consumir um produto totalmente produzido aqui. Inclusive, eu lembro que a gente foi naquela premiação lá quando eles entregaram os prêmios, e foi quando eu ouvi falar de você. Eu falei, poxa, a gente tem que fazer uma parceria aí, porque eu achei incrível o seu trabalho, essa questão da percussão mesmo. Maravilha. Tá feita. Vou pensar em alguma coisa junto. Opa! Tá feita a parceria. Top. Já vamos pensar em alguma coisa. Opa! Vamos tocar? Opa! Como eu falo a questão das sensações, né? Sempre nos meus trabalhos, eu evidencio muito isso e acredito que, de certa forma, tudo se resulta nisso, em sensações. Quando você vê um filme, um documentário, né? Quando você vê uma tela, quando você vê um pôr do sol, quando você ouve uma música, tudo são sensações. Quando você está num contexto de um acampamento, de uma pescaria, ou eu gosto de usar 25 de março, que é um burburinho danado. Então, tudo são sensações. O que a gente percebe, a gente sente, e as que a gente quer provocar. Eu sempre gostei disso, tipo, quando eu vejo uma cena, essa coisa da dramaturgia, né? Aliás, um abraço, eu não sei que o Chicão entrou aí, que é o cara que me colocou nesse meio, né? Do grupo imaginário. Foi o que, tipo assim, faça isso, né? Essa questão evidenciar exatamente a questão da dramaturgia. Então, quando eu assisto um espetáculo de teatro, quando eu vejo um pôr do sol, etc., eu busco essa coisa das sensações que eu estou sentindo e como eu transmitiria isso. Como um artista plástico, ele vai e faz uma tela a respeito daquele que ele está sentindo, do que ele está vendo. Um poeta vai escrever. Eu, como manipulador de sons, eu tento transmitir isso por sons, né? E aí eu fiz uma brincadeira aqui para esse momento, que é justamente
dessa sensação, né? Abraço, meu irmão Elson, essa coisa desse momento que a gente está vivenciando, essa pandemia, essas oscilações emotivas, né? Que são constantes, pelo menos comigo, né? E aí, se eu fosse retratar rapidamente a pandemia, Betânia, um beijão. Conversa de ouro de pote, como dizia minha mãe. Uma singela homenagem ao Naná Vasconcelos. Dumba, dabadu, dabadu. Dumba, dabadu, dabadu. Dumba, dabadu, dabadu. Dumba, dabadu, dabadu.
dabadu, e dumba, dabadu, dabadu, dumba, dabadu, dabadu, dumba, dabadu. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a meu irmãozinho TJ, Tiago Maziero, Estúdios da Oca, emprestado o equipamento aqui, maravilha. Fabiano, cadê você, Fabiano? Volte para a gente. Estou aqui encantado com vocês, com a conversa, com a história, com esse trabalho maravilhoso. Como a gente é rico culturalmente, né, Bira e Andréia, aqui em Rondônia. Tão bom estar conhecendo vocês mais de perto, conhecendo a casa de vocês, né, que nesse momento a gente agora está abrindo a casa, né, para receber as pessoas. E é muito bacana ver toda essa riqueza. A gente fica rico a cada vez que escuta vocês, que presencia o trabalho de vocês. É emocionante conhecer tudo isso, né? E principalmente para as pessoas que estão em outro lugar e acabam não tendo muito acesso à cultura de Rondônia. Então, gente, essa é a cultura de Rondônia. Andréia, minha querida, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho excelente que você tem. Você tem um trabalho incrível. Participei, né, do comecinho, assisti tudo. E eu só quero te agradecer, viu, por esse momento e por ter aceito o convite também. Fabiano, obrigada. É um prazer estar aqui e falar sobre o nosso trabalho. Domingo a gente vai fazer uma live do Serpentário para comemorar os 11 anos de estrada e falar um pouco dos projetos. Vai ser às 19 horas no canal do Serpentário Produções. A gente está comemorando, porque estamos com quase 16 mil seguidores. Estamos super felizes no canal. E eu estou muito feliz de poder falar e também conhecer mais o trabalho do Bira, né? Porque eu já era fã e agora a gente já montou uma parceria para o próximo documentário, ele vai fazer nossa trilha. E é isso aí. Brigadão, foi um prazer. Obrigado mesmo. E parabéns, Fabiano, porque eu tenho acompanhado suas lives aqui no Instagram e é muito massa poder falar sobre cultura nesse momento em que a gente tem que ficar em casa, mas a gente não pode parar de trabalhar e você tem sido um canal para dar visibilidade ao nosso trabalho. Muito obrigada mesmo. Obrigado a você. Daqui a pouquinho a gente volta para terminar com música. Vou aqui me despedir do Bira, tá? Bira, que maravilha! Muito obrigado. Obrigado pela sua história, né? Tão maravilhosa. Obrigado por ter aceito o convite também, viu, Bira? Pelo amor de Deus, gratidão, só isso, né, cara? Né? Antes eu quero dizer o seguinte: eu sou um privilegiado, eu tenho inúmeros amigos, pessoas, sabe, que têm uma contribuição importantíssima na minha construção, né? Porra, Chicão, o TJ, mostrando, cara, assim, né, vai faltar nomes, Elson, e quero agradecer o seguinte, as pessoas que são, cara, imprescindíveis em tudo, que é a minha família e que são meus produtores, meus holds, meus chamadores de atenção, são, né? Agradecer, isso está acontecendo graças, claro, a uma questão técnica do meu amigo TJ, Ecos da Oca, Jussara, que é a produtora, está aqui, tem uma equipe enorme, Jussara, Bárbara, Igor, né? Então é uma galera, a minha filha que está em outra casa, mas assim, e a família dela aqui, que contribui mais para isso. E antes do que eu vou dizer, um abraço, meu irmãozinho
Dútica, esse é um talento absurdo, é doido. E o seguinte, Fabiano, você, que eu costumo dizer, é uma das pessoas mais significativas, importantes e responsáveis, e aí eu falo responsável nos dois sentidos, responsável por você promover as coisas e responsável porque você é produtor e é artista. Você tem a sua responsabilidade, a sua honestidade, a sua transparência, o seu respeito para com o outro. Isso o torna uma das figuras mais significativas na cultura do nosso Estado. Gratidão, gratidão por ser seu amigo. Vou até me emocionando aqui. E só, galera, é o seguinte, eu e meu irmão, parceiro Catatal, nós temos um trabalho percussivo, um espetáculo percussivo chamado Sons de Beira. E o que eu quero dizer é o seguinte, a responsabilidade de existir Sons de Beira é do Fabiano. Eu já produzia dramaturgias sonoras em parceria com o Imaginário, né, do Chicão, mas o Fabiano foi quem me colocou e, cara, faz um trabalho seu, faz um solo. Eu disse, cara, não, o que eu quero, preciso de mais gente. Aí convidei meu irmãozinho, foi, cara, o Catatal. Então, Sons de Beira existe por esse acreditar no Fabiano. Né? Então, eu sou eternamente grato. E se ele me chamar para trocar um pneu, eu vou. Se ele não tiver seguro, senão eu ligo o seguro dele para trocar esse pneu. Fabiano, gratidão, continue sendo essa pessoa que você já faz bastante, e eu sei que isso é da sua natureza, você não consegue ficar quieto. Você conseguiu transformar essa pandemia em algo extremamente proveitoso para essas discussões extremamente necessárias. Né? As pessoas estão parando para assistir as lives, consequentemente, não se tem a justificativa da falta de tempo para não assistir um debate, uma coisa, e você está promovendo isso, proporcionando essas discussões. Cara, gratidão, só isso. Grato sou eu por ter vocês em minha vida. Eu acabo virando amigo de todos os artistas de Rondônia, né? Eu sou uma pessoa riquíssima e sortuda, graças ao trabalho de vocês e vocês na minha vida, tá certo? Só se torna Vamos amigo porque é sério, viu? Eu sei, Bira, Andréia, que felicidade, viu? Gente, a gente vai estar encerrando por aqui. Deixa eu agradecer aqui ao Gente de Opinião, ao News Rondônia, Agenda Porto Velho, Rondônia ao Vivo e ao Sesc, que estão transmitindo, né, que estão compartilhando também essa transmissão. E vamos de música, né, Bira? Vamos acabar, né, essa festa com música aí, para essa noite ficar mais perfeita. Foi tudo perfeito, gente. Um beijo para vocês que estão aí em casa. Muito obrigado pela companhia, tá? Tchau, galera. Obrigado. E o Bira vai terminar aí com som. Vamos lá, Bira. Eu quero mandar meu parabéns, meu agradecimento, a alegria de ter tido contato com a Andréia. Parabéns, Andréia. Você é uma figuraça. Gratidão mesmo. Né? E estamos juntos, estamos juntos. Um beijão, sucesso. A gente começou pedindo licença a adentrar na casa das pessoas, energizar esse momento tão complicado. Eu também fiz uma brincadeira sonora para a gente encerrar, buscando, através dos sinos, boas vibrações para que a gente saia muito melhor depois dessa situação toda. Gente, gratidão e vambora de vibrações.
Gratidão. Bravo! Bravo vocês dois. Pessoal, próxima quinta-feira, às 20 horas, a gente vai estar aqui de volta com Conexão Norte Rondônia, então não perde. Beijo, Andréa. Beijo, Bira. Até a próxima. Valeu, beijão. Beijão, Andréa, Fabiano. Tchau, tchau.